Ó, estamos de par de vaso para mais um fantástico, incrível, maravilhoso, superlativo programa do mercado imobiliário chamado Isso Podcast. A pergunta é que quem não quer calar, pode no meio do podcast ficar comendo água e sal? Pode. Pode tomar café assim, com uma térmica bem velha? Pode. E pode chamar um corretor que trabalha na própria agência do Cássio? Pode. Eu já chamei a Denise, por que eu não vou chamar o PH? Então vamos explicar um pouquinho quem é essa figura que vocês vão conhecer agora aqui no programa. Esse cara aqui, ele vai contar, mas o nome dele é fantástico, por isso que é PH, nós chamamos ele de PH. E o mais bacana da história das nossas vidas é que ele é uma pessoa rara. Eu não conheço ainda aqui, assim, é difícil ver pessoas que são assim, filhos de corretor. Eu sou filho de um corretor de imóveis de sucesso e eu resolvi entrar nessa carreira quando eu vi essa oportunidade. Então, sem mais delongas, eu queria que tu dissesse para o mundo inteiro, e fala em português mesmo, não precisa falar inglês, quem tu és, o que tu faz, onde vive, o que come. Rafael Freitas com PH e 2 L's. E aí, gente? Pois é, o meu nome é um pouco peculiar, né? Quando eu cheguei já estava escolhido, então não tive a opção de mudar. Mas as outras opções eram bem piores, então o PH das L até ficou legal, hoje ele já incorporou aí, né? E eu na verdade, eu entrei no mercado imobiliário, eu estava me formando em educação física. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Pessoas, né? Não, correr atrás. Corredor de imóveis. E aí o meu pai disse, preciso de gente. Meu pai estava saindo da empresa onde ele era gerente comercial e aí ele precisava de braço para ajudar a atender aí os clientes dele. E eu dizendo que não sei o quê, porque não dá, não é o que eu quero. Até nem, na verdade, eu não conhecia a fundo a profissão, né? E aí ele me convidou, um dia, eu comecei a fazer os estágios de educação física. E aí eu vi que não era aquilo ali que eu queria mesmo. E aí eu acabei cedendo e fui... Onde é que tu fez estágio? Estágio eu fiz numa escola particular ali na Zona Norte. Não vou falar o nome, porque a história é uma longa história. Criancinha, gurizadinha assim? Os pequenininhos lá, eles que pequenininhos. Eles tinham depois disso 18, tudo, né? tu ainda teve 2 filhos. Pra treinar eles, eu já sabia o que eles não deviam fazer, né? Então eu fui treinar. E aí eu acabei indo trabalhar com meu pai. Então foi isso, foi lá em 2006, 2007, né? Aí eu comecei a fazer o curso e trabalhando junto com ele, né? Eu ia a campo com ele, porque ele era um cara que sempre é um cara que ele vai atrás, né? Ele vai prospectar, vai atrás. Clóvis Freitas, tá? Quem não conhece, o famoso Foguinho. Então ele sempre me prospectou muito, e aí eu ia acompanhando ele para ver como é que era a conversa, como é que era a abordagem, quais eram as informações importantes, né, para aquelas captações, aquelas prospecções, e aí eu fui indo. Aí eu vendi o primeiro imóvel, acho que fazia um ano que eu estava lá, porque eu fazia muito mais a parte administrativa, né, do negócio e acompanhando a parte documental, me inteirando de saber como é que era, né. E aí começou a fluir, depois desse primeiro negócio, aí dá um gás, né, porque quando tu faz o primeiro negócio... Lembra da tua idade? Ali eu tava com 27, Nossa. 27 anos. 27 anos o cara é guri. Tinha gás, né? Tinha gás. E aí eu comecei a trabalhar muito na linha do meu pai, que trabalha com a parte comercial e industrial e também de terrenos, né? Para pequenas e médias construtoras. Então o negócio começou a desenrolar e aí eu peguei gosto. Eu tentei sair do mercado imobiliário em 2015 e acabei voltando. O que tu foi fazer em 2015? O que tu inventou? 2015... Tem que contar tudo? 2015 eu saí. Se não for preso, pode contar. 2015 eu resolvi dar uma chacoalhada na minha vida. Eu terminei de construir uma casa, me separei, vendi a casa, saí da empresa e aí fui morar fora com o meu irmão. Meu irmão já morava fora, então fiquei um tempo lá com ele. Na Austrália? Na Austrália, e voltei. E aí voltei, que ele já vim com uma outra mentalidade. Fez essa pequena mudança. Deu uma renovada nos ares. E aí voltei
daí comecei a fazer uma outra graduação, que acabei não concluindo, depois que eu acabei voltando no mercado imobiliário. Fiquei um pouco tempo sozinho, voltei a trabalhar com meu pai, fiquei sozinho de novo, e aí eu conheci a Remax. E aí eu tô aqui. Cara, isso já faz um pouco mais de 3 anos. Já faz 3 anos. O que eu acho legal, esses programas que eu tenho feito aí, ele não tem pretensão nenhuma de ensinar ninguém que nós somos o melhor e que a gente sabe tudo, não é isso. A gente acredita, eu acredito na real, de que quando a gente se reconhece nas histórias de cada um, quando a gente se reconhece nos momentos de vida de cada um, a gente pode talvez ajudar uma pessoa que tem uma ideia equivocada hoje da sua vida profissional, esteja embretado, não sabe o que fazer, está insatisfeito no trabalho, no emprego, e mostrar que, cara, as tuas dificuldades foram iguais a quase todo mundo. Eu ainda acho que tem um pormenor na tua dificuldade, que é trabalhar com o pai. Por mais que a gente tenha uma relação filho-pai que a gente ama, que é inquestionável, todos nós sabemos que na hora do trabalho as coisas são difíceis. A gente tem momentos de conflitos, a gente tem momentos tensos, que a gente tem que resolver as coisas, e às vezes os papéis ficam confundidos. Vamos brincar, uma crítica que teu pai fizesse para você estava correta, você enxergava como uma crítica do pai para o filho. Sim. E vice-versa. Sim. Às vezes você falava pro teu pai alguma coisa e ele olhava assim, o que é esse guri que eu troquei a fralda quer me dizer isso? Eu admiro muito quem consegue trabalhar, marido, mulher, filhos, empresas familiares, assim, porque é um contexto bem complexo, né? Tu começa a entrar em outras searas aí de vida que foge do normal, do comercial ali, então tem uma relação mais afetiva que às vezes é difícil tu criar os limites, né? É que tu ter é isso que você falou, os limites, tu saber o limite é uma coisa que precisa de tempo, precisa de uma certa experiência. A gente está sempre aprendendo, eu tenho percebido algumas coisas na minha vida hoje que eu às vezes me pego assim e fico olhando assim, pensando, putz, eu não estou nem irritado, eu tô tranquilo. 4 anos atrás eu ia querer quebrar a sala. Na real, assim, né, cara, a vantagem da nossa profissão, não quero antecipar alguma pergunta, mas a vantagem da nossa profissão é que se a gente, claro, se adequar, entender e passar pelas dificuldades, a tendência é a gente saber lidar melhor com as coisas que no início a gente não sabia. Porque muitas dificuldades. Falando de dificuldade, quando você viu a corretagem como uma oportunidade, o que você pensava que era difícil? O que você na sua cabeça pensava, isso vai ser muito difícil de eu conseguir? E o que você achava que você ia tirar de letra? E que se essas coisas ao longo do tempo viraram mito ou viraram verdades da tua vida? Eu não tinha expectativa muito assim sobre o mercado imobiliário, né? Eu simplesmente embarquei porque meu pai me vendeu um peixe que eu podia ganhar dinheiro. Certo. E apesar dele estar certo, é um mercado que ele te propicia grandes ganhos, né? Sim. Às vezes em curto espaço de tempo, isso depende de muitos fatores. Mas eu nunca criei muita expectativa do que era fácil e que era difícil. Eu queria aprender porque eu não sabia nada daquilo ali. Eu estava entrando do zero. Uhum. Então eu não tinha muitas coisas assim que eu esperava. O que eu acabei descobrindo depois que eu trabalhei é uma coisa que eu acho que eu já tinha isso. Era um pouco tímido. Uhum. Isso aí eu acabei perdendo a timidez assim, e eu acabei descobrindo que eu gostava muito de trabalhar e lidar com pessoas. Isso eu tinha tido uma experiência antes ainda, bem mais cedo, né, quando eu tinha 16 para 17 anos, quando eu trabalhei no McDonald's. Então eu trabalhei como balconista ali, né? Qual deles? Qual McDonald's? Do Iguatemi. E aí depois eu já deve ter comprado o número 1 desse cara. E ele deve ter feito aquela perguntinha com a cabecinha viradinha no final, assim.
Mais R$1 e uma batata. Mas isso aqui eu garanti isso aí. E aí, não tinha isso aí. E aí depois eu me tornei coordenador de equipe lá, então eu fazia os treinamentos, então eu fazia o treinamento dos iniciantes todos, então era um negócio que era ensino, né? Porque não chegava a ser uma coisa tão distante do que eu optei por me graduar da educação física. Certo. Que a gente era ensino, né? Certo. Legal. Então, assim, não tinha muita expectativa, mas as coisas que eu realmente, depois eu comecei a ter muita ânsia, assim, era a questão das negociações, né? Porque fica completamente perdido, né? A ansiedade de resolver, de encerrar o assunto logo, fechar logo. Então essas coisas eu fui aprendendo, o time das negociações, mas isso era uma coisa que me assustava bastante. Você sabe que você falou sobre ansiedade no timing. Você já percebeu aqui que a gente tem essas similaridades? Nós somos muito parecidos, o PH. Dá para tomar café, né? Pode, está incluso no preço do cachê. A gente tem nós temos as mesmas características, isso é um elogio que eu vou fazer agora, nós temos o mesmo temperamento, que tem um limitezinho que a gente fica bravo, então nós somos parecidos nisso, mas nós temos a mesma coisa sobre a ansiedade de fazer as coisas, de realizar as coisas, mas vamos fazer uma brincadeira, mas medicados, com uma medicação, com uma boa psicoterapia de vida, sabendo que a gente não controla o tempo das coisas, o que a gente precisa é interpretar os sinais dados pelas partes para saber que horas você deve avançar ou não. E isso, convenhamos, não é na hora que você tira o teu cresci que você vai aprender, não é em um mês que você vai aprender, não é em 2, às vezes não é em 1 ano que você aprende isso. E tem pessoas que nunca aprendem. Eu acho que isso aí é uma das coisas que eu por ter vindo do mercado tradicional lá, 12 anos de mercado, talvez essa seja talvez a única grande característica que eu trago, assim, que é importante, que é essa experiência desse tipo de situação. Porque o resto tudo é muito diferente do jeito que a gente trabalha hoje, né? Então isso talvez eu leve vantagem com as pessoas que estão entrando no mercado, porque é uma coisa que tu só vai aprender vivendo, né? Então... É que é quase igual a você falar de filmes ou de novelas ou de peças de teatro. A gente já viu a peça, a gente já sabe o enredo, a gente já reconhece quem é esse aqui que é o Rei Lear. Essa aqui é a Jocasta, a gente sabe identificar, essa aqui é a Odete Reutemann de uma novela. A grande dificuldade que eu acho, você que está assistindo agora, que está entrando no mercado, que é difícil para a gente falar isso dessa forma, é assim, tu não vai aprender tudo no primeiro ano. Você tem que entender que você precisa aprender etapas do teu trabalho, etapas da tua vida, aonde o teu trabalho pode te trazer receita. Você acredita que tem muitos caras na nossa rede, no Brasil, que não vendem imóveis? Eu vou falar depois do fim, senão ninguém vai entender. Não vendem imóveis, porque eles não sabem isso que ele acabou de falar. Eles não sabem fazer esta negociação final com a ponta do comprador, que exige uma outra habilidade, exige uma outra inteligência, uma outra forma de controle das emoções, e que esse cara não sabe. Aí eu pergunto, então no mercado tradicional esse cara morreria de fome? Mas o nosso negócio, ele se vinculou a uma outra parte do serviço imobiliário que poucas pessoas parecem interpretar e entender, que é cuidar da parte mais vulnerável que é o vendedor. O Rafa já me deu já me antecipou o spoiler da pergunta, que é o seguinte, eu vou fazer um paralelo, né? Assim como você entrou no McDonald's e você não fala para ninguém que você trabalhou numa hamburgueria, você já parou para pensar que hoje você trabalha numa imobiliária, mas não é uma imobiliária? Ou seja, quem está de fora, o Rafa é corretor de imóveis, ele vende imóveis. Não está errado. Mas as pessoas não entendem todos os processos que você aprendeu no McDonald's, que eu acho que foi muito importante na tua vida. Não sei se tu já tem essa visão, essa tua visão que você deve ter tido de treinamento lá,
não deve ser muito diferente daqui, tanto que McDonald's é Existe metodologias, a primeira franquia do mundo, a Remax é a 7ª ou 8ª do mundo, incluindo com as demais empresas. Qual é o paralelo que você, com aquela juventude que você tinha, com aquela vontade de aprender que você tinha no McDonald's, que hoje você está, vamos falar assim, fazendo uma nova versão do próprio PH lá, do início dessa tua carreira, com o dia de hoje? Em termos de treinamento, assim? O que você percebe que você tem que as pessoas não têm? Porque se você pensar só sobre hambúrguer, nós não vamos falar de comida que eu estou com fome, mas se a gente falar de hambúrguer, é muito difícil você dizer que o hambúrguer que você mais gosta da tua vida é o McDonald's. É difícil tu dizer para um cara qual é o melhor hambúrguer que tu já comeu. É difícil ele dizer assim, o melhor hambúrguer que eu já comi foi uma vez num McDonald's em Nova York. Agora, se você falar hambúrguer para qualquer pessoa, o que você pensa na hora? O cara vai falar McDonald's. O que está por trás dessas questões em relação a uma empresa como o McDonald's que eu já sei que vai ter comentários, eu não concordo com o McDonald's, isso não é esse o ponto, nós estamos falando de treinamento. O que você percebe que o cara que trabalha no mercado tradicional está fazendo hambúrguer, está fritando hambúrguer, está botando queijo e está tentando vender, e você não vende mais esse mesmo hambúrguer? Como é que você percebe essas similaridades dessa empresa? O valor das coisas ele fica muito intrínseco, né? Porque a gente talvez não consiga ver todo o processo que a gente passa de treinamento, que era o que eu passava lá. Então tinha toda uma linha de treinamento bem forte, então tinha que decorar pesos das coisas, quantidades, era uma série de coisas assim, muito minucioso o processo. Detalhes. E não é muito diferente do que a gente tem na Remax, até talvez por serem do mesmo país, com uma cultura ter a mesma cultura, talvez tenha essa relação, os processos, né? Então a Remax para mim ela trouxe muito as questões de aprendizado, né? Que a gente tem muito treinamento, e não só os treinamentos, né? Porque a gente pode se socorrer a qualquer momento com qualquer agente, com qualquer franquia, em qualquer lugar do mundo. A gente pode sentar, bater um papo, conversar no WhatsApp, por vídeo, com qualquer agente Remax que a pessoa vai te ajudar, que a gente sabe que vai ter uma aceitação. É um negócio que eu, por ter trabalhado já no mercado convencional aí 12 anos, isso nunca me pareceu viável, né? E eu tenho certeza que em diversas outras franquias isso não existe. Ou se existe é uma exceção, não é a realidade do negócio, né? Então essas questões da metodologia, desses treinamentos contínuos, eles te possibilitam a crescer todos os dias, tu ter desafios novos, aqui dentro a gente tem todos os dias situações novas que a gente aprende com os colegas aqui dentro. Então a gente tem eventos semestrais, eventos semanais, toda semana a gente tem treinamento, então a gente consegue fazer essas trocas de dificuldades, né? Algumas pessoas trazem pra gente alguns treinamentos e a gente consegue levar as nossas dificuldades para clarear as nossas ideias e conseguir prosseguir com qualidade. Então acho que basicamente é isso, é a gente ter essas metodologias em prol do atendimento ao cliente, né? Que foi... Eu sempre tive envolvido com atendimento ao cliente, sempre. Porque eu acho que uma boa maneira de pensar é que eu não sei o que a gente falhou enquanto nação, né? Enquanto civilização até, que a gente tem aquela coisa assim, aquela vontade imensa de sair logo do colégio e tem aquela vontade imensa de fazer a faculdade, terminar logo e ir embora. A gente tem o Brasil tem uma carência da educação e do ensino e da parte técnica em todas as profissões quase, que pelo que se fala aí, pelo que eu vejo nos filósofos da moda que estão falando muito hoje sobre isso, nós temos uma geração de gente preguiçosa em querer aprender, gente imediatista, gente que acha que a pessoa mais inteligente do mundo é esse aqui, não o pai dele, né? Não o avô dele. A mulher, em vez de consultar a avó, ela vai consultar o tio Google. Então, eu acredito que
a gente não tenha enxergado na nossa carreira, eu tenho esse meia-culpa em relação à minha profissão, eu chamo de antes Remax e pós-Remax, que é o fato de a gente achar que a nossa profissão, ela é, apesar de ser extremamente assim, variada, né, a corretagem, mas ela se resume a tentar pegar um comprador e tentar vender. Se você analisar, eu tinha uma frase que eu brincava quando eu era corretor de uma imobiliária. E às vezes a gente se pega nesse conflito. Não, a gente fica com isso na cabeça. E não é eu e você, é somente todo mundo. Então é muito difícil você sair fora de um pensamento total da mesma sina. Aí eu me recordo que uma vez eu tive um apartamento à venda, que ele era no edifício Palladium, na Anita Garibaldi, em Porto Alegre. Eu tive um apartamento à venda lá, e esse que é do mercado de Porto Alegre conhece, e eu me recordo, Rafa, que o imóvel estava muito bom preço. Quando eu consegui captar aquele imóvel, a pessoa que estava vendendo já estava de saco cheio, já tinha perdido muito tempo, precisava vender porque tinha que se mudar para fora, não lembro para onde a pessoa ia. E o que eu quero contar dessa pequena história é que o imóvel foi vendido em 10, 15 dias. Eu não tive tempo de trabalhar aquele imóvel e eu fiquei muito frustrado e falei para um colega meu, eu falei, cara, tu já parou para pensar que a nossa vida é um absurdo, cara? Por quê? Quando você tem um imóvel, você não tem um comprador. Quando você tem um comprador, você não tem um imóvel. Aí a piada eu busquei, graças a Deus ainda era inteligente, eu tinha um banco de dados meu forte, eu tinha um Palm Top, eu busquei pessoas que compravam aquele perfil de imóvel lá, um por um, sem muito banco de dados organizado, para oferecer aquele apartamento, para ver se dava tempo de levar lá. E aí o cara, não, eu já comprei e tal. Aí o imóvel foi vendido. Esta é, na minha opinião, a diferença, o ponto que mais a pessoa que é do mercado imobiliário poderia pensar um pouquinho só, jogar suas armas do preconceito. Tem muitas pessoas que têm ainda, por incrível que pareça, tem preconceito com a nossa empresa. Mas é compreensível pela história pela história dessa exclusividade. Tu diz da Remax, tu da fala? Remax. Ah, sim. Aí não da profissão. Da profissão. Aí o que acontece, cara? Eu falo assim, puxa vida, o nosso negócio é intermediação, não é? É intermediação. A gente não vende o nosso imóvel. Eu não vendo, que nem uma vez um cara perguntou, quantos imóveis tu já vendeu, Castione? Aí eu, de sacanagem, eu fiz assim, porque nesses anos todos, eu parei e fiquei olhando, 3. Aí o cara, 3? Não sei o quê. Você me perguntou quantos eu vendi, né? Você está perguntando quantos eu intermediei? Um cara metido, quando o cara é metido, eu sou pior que o cara que é metido. Eu não respondo metidos, eu dou na canela. O cara, mas e Marcos já vendeu? Eu, 3. Então vamos lá. O que você vê de diferença na tua carreira anterior a trabalhar conosco, que você escolheu vir trabalhar aqui? Depois eu vou falar a fofoca dele aqui. Qual é essa diferença que você percebe que hoje te dá uma outra visão de mercado e principalmente que hoje te faz enxergar o teu colega com todas as grosserias às vezes dele, com todas a falta às vezes até de polidez conosco, mas o que você percebe que mudou, está mudando e vai mudar ainda mais os teus resultados e a tua carreira? A primeira coisa é que a gente não trabalha sozinho, né? Não tem aquela coisa de... o nosso sistema de trabalho ele não foi feito para se trabalhar sozinho. Então a gente tem esse sistema, essa metodologia de que a gente fazer com que todos saibam que o imóvel está à venda. Mas o fato da gente trabalhar pro proprietário que nos possibilita isso, né? É um imóvel e a gente pode trabalhar aquele imóvel com diversos corretores, com quem quiser, quem tiver o pretenso comprador poder nos procurar e a gente poder atender ele como se cliente fosse.
o colega. E isso foi uma coisa que eu sempre encontrei dificuldade no mercado, de fazer parcerias com pessoas que realmente tinham interesses em fazer parceria, não tipo dar bola nas costas, né? Então, isso é uma das coisas que a exclusividade te permite, tu poder abrir o teu coração assim pro comprador e pro comprador e pro corretor, porque tu pode falar as coisas que realmente são pertinentes ao negócio. Se a gente não tem nada, a gente fica suprimindo informação, tu nega a informação, tu não dá a informação completa, é uma coisa, sabe? É difícil até explicar. Não tem como explicar. Daí tu não, tá, mas onde é que é o imóvel? É lá na Cidade Baixa. Tá, mas qual é a rua? É perto de você. Cara, como é que eu vou falar isso pro meu cliente? Sabe onde é que é o apartamento? É lá, assim. Então, assim, se tu não tem nada e eu compreendo essas pessoas que fazem isso, porque se elas não fizerem isso, elas vão perder um pouquinho de tranquilidade no negócio delas. Tu falou, desculpa te cortar, é isso que a gente está querendo dizer. Ninguém aqui está dizendo que você é um trouxa, é um bobalhão em fazer isso, porque também nós fizemos. O que nós estamos mostrando, o que ele está te mostrando é que você não tem outro jeito de viver sem ser se escondendo. E a exclusividade que você capta para o teu cliente vendedor para oferecer para o mercado vai tirar de você esses medos, essas barreiras, que é o que mais é importante para o mercado saber, que é a localização, que é o prédio, onde ele fica, qual é o lado, que isso que os caras parecem que não entendem. E aí tu começa a trabalhar, se torna um círculo virtuoso, né? Porque tu começa a levar isso para os corretores, que a gente... Em 3 anos eu fiz um banco de dados de mais de 250 corretores, sem falar os outros que a gente conversou e eu acabei não cadastrando, mas hoje eu tenho uma lista de transmissão bem grande, que são pessoas que me procuram, eu sei que já tinha imóvel na região tal, lá tem alguma coisa para mim, então as pessoas começam os corretores começam a te procurar e tu começa a disponibilizar outros imóveis para eles, então é uma coisa que é um círculo que começa a funcionar de uma forma muito mais sadia. E uma relação de confiança que se estabelece, né? Que eu acho que é o fundamental em qualquer relação, né? Seja qual for a relação que tu tenha, a confiança é a base de tudo. Mas no mercado imobiliário falar em confiança é a base de tudo, é um negócio estranho, Rafa. Concorda? É difícil tu tentar fazer as pessoas enxergar que sim, é possível ter confiança no colega. O que eu vou dizer, né? Eu já ouvi muitos relatos de negativos a respeito de alguns colegas que eu disse, cara, tudo bem, tu já teve uma experiência negativa e também acho que está certo a gente cria essa defesa, esse mecanismo de defesa, né? Tu já teve uma situação negativa, tu vai te preparar para uma próxima situação para não acontecer de novo. Claro. Mas é um processo que às vezes não é só construção, é desconstrução, né? Porque tem que desconstruir isso na cabeça do corretor que vão passar a perna nele e ao invés de entregar tudo pra gente resolver juntos, né? Então é realmente uma coisa muito aberta, assim. Essa relação que a gente, pelo menos a gente tenta fomentar nesse formato de trabalho, né? Essa tua história da corretagem, ela foi uma consequência de várias coisas. Fazer um paralelo aqui, um parênteses. O PH, ele era corretor autônomo e tinha uma página, acho que no Face ou no Instagram muito bacana, uma foto dele de perfil, de terninho, todo arrumadinho, todo instagramável. Ainda não tinha filho ainda, né? Tu não tinha filho ainda. E aí o que tava em vias dele. Tava, né? Tava quase. Né? Não, tinha uma foto. Não, a Marina já era nenê, não era quando tu entrou? Não, voltei. Ela sim, tu tava indo ela ia pra creche, lembra? Isso. Tá. Quando deu a pandemia. Então, ele era bem pai novo ainda. Mas o que foi interessante de perceber é que quando uma pessoa tem grandes ambições, essa cadeira aqui, esse jeito de sentar, esse estranho, não, e de lado, assim, acho que liga alguma coisa no cérebro aqui, parece que a gente está se tratando, parece que eu estou fazendo terapia, né? Estou fazendo terapia. Então, vamos lá, eu fico pensando o seguinte, cara, tem grandes vantagens trabalhar sozinho,
vamos ser bem, sem ser hipócritas, é muito bom trabalhar sozinho, principalmente se você gosta do que você faz, sabe o que faz, sabe fazer bem. Tem um grande problema, às vezes, da gente ser multitarefa. Às vezes um cara tipo Prince, que era um gênio, tocava, cantava, ele fazia tudo, tem uma grande vantagem, mas o Prince não conseguia dar show sozinho. Ele precisava de alguém tocando na bateria, alguém tocando baixo, alguém tocando guitarra junto com ele. Eu percebo que essa busca pelo controle da qualidade, pelo teu selo, que eu quero que depois no final você fale sobre isso, essa busca é um atributo muito valioso, que eu não vejo de verdade como as empresas podem ajudar a você prosperar. Porque na realidade você consegue fazer bem o que as empresas teoricamente te ajudariam. Porém, eu acredito que uma das coisas que mais faz sentido, e eu queria que você falasse sobre isso, é o quanto também essa solidão, por mais que você ganhava sozinho a comissão, vamos brincar, ganhava 6%, ganhava 5%, dependendo. Mas isso é relativo. Por mais que você ganhasse, vamos brincar, a fatia do bolo da pizza maior, eu falei que estou com fome, a pizza. Qual é a questão que você acha que esse autônomo deve repensar? O que ele pode mudar na concepção dele? Todas essas verdades que eu falei, que eu acho que são inegáveis, como que você faz esse cara sair desse processo para trabalhar, por exemplo, ou conosco, ou qualquer Remax do Brasil? Não, pode falar sempre que você quiser. Eu acho que a pessoa tem que compreender como é que a gente trabalha para poder tomar essa decisão de trocar de posição, né? Porque a gente está a realidade, a gente está do outro lado do balcão. No mercado americano, tu tem o corretor do comprador e o corretor do vendedor. É isso. Uhum. E aqui está começando a acontecer isso porque se fomenta as parcerias. A parceria é isso. Tu tem um lado do negócio, tu tem alguém que confia no teu trabalho, e eu estou falando isso tanto no comprador quanto no vendedor. Sim, claro. Porque quem vai te contratar para comprar para ele, ele tem que confiar em ti. Ele tem que saber que tu não está vendendo o gato por lebre pro cara. Então, e o mesmo princípio serve para o vendedor, que ele está entregando o bem dele para ti trabalhar para a venda dele. Confiando que tu vai fazer tudo que for possível para vender aquele imóvel, inclusive parceria. Inclusive dividir. E aí, exatamente, mas só que quando a gente fala em dividir, eu prefiro ter, sei lá, no ano, 50 imóveis para dividir, do que tá recebendo leads, 200 leads por dia, não conseguir atender todos, tu não dá tempo de tu achar o imóvel para esses leads, tu acaba perdendo ele, passa no meio dos dedos. Certo. E aí, quando tu consegue pescar um lead qualificado e tu não tem o imóvel, não serviu nada aquele processo todo de busca, de batalha. Porque ele está no mercado, ele não ligou só para ti. Tem outros tantos mil imóveis disponíveis com as mesmas características. Quantos estão seguindo esse cara? Então aí ele vem, aí o que acontece? Qual é o processo que seria o normal? Ele captou esse lead aqui, ele vai aonde? A gente está bem precificado. E normalmente a gente está bem precificado com a Remax. Então esse corretor ele vem até nós para fazer a parceria para não perder tempo. O tempo ele corre contra o cliente comprador, contra o corretor do comprador. Porque o comprador está com muitos outros corretores trabalhando para ele. Então esse processo é um processo que tu tem que entender ele, tem que internalizar ele, para te decidir exatamente o que tu vai fazer. Se tu vai, para quem tu vai trabalhar para o comprador ou para o vendedor. Então o processo de exclusividade que a gente trabalha é uma exclusividade que não é uma exclusividade. Uhum. Porque a exclusividade que se tem do mercado imobiliário, da origem do mercado imobiliário é o seguinte: eu tenho exclusividade, pego, assinou aqui, eu sento em cima, tá fora de preço, não tem documento, seja o que for, eu que vou vender. Se eu não vender, ninguém vende. Agora é meu. Então assim, poucas são as pessoas que têm exclusividade e vão até o mercado procurar parceiros para acelerar o processo de venda pensando no comprador. Né? Então eu acho que é isso. Assim,
eu vou fazer eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu faço depois então este vídeo. Eu vou aproveitar a tua gravação agora para falar sobre isso aqui que eu ouvi. Um tal de Sean Reals, eu vou botar aqui abaixo, tá? Sean Reals. O cara fez olha quem, 702 mil pessoas curtiram. E casualmente, olha quem curtiu lá. Marco Aurélio da Remax Collection. Tá? Não é um post do mercado imobiliário. Eu vou botar o link abaixo. Não é um post do mercado imobiliário. Mas o cara ele fez uma analogia que eu já tinha ouvido, mas não sei se ele melhorou. Ele contou uma experiência que uma professora fez num jardim de infância, numa escolinha com as crianças. Ela pegou aquela criançada numa sala de aula enlouquecida e ela fez cada uma delas receber um balão vazio. Era balão, talvez por isso que o cara lembrou. Era um balão vazio que ela tinha que encher e escrever o nome dela. Então tu, Rafa, pegava o teu balãozinho vermelho, ele é vermelho, eu sou azul, ele é vermelho, tá? Quem é do sul já entendeu? Então você pegava o teu balãozinho, assoprava e botava lá, Rafael ou PH. E eu botava lá, Casti, tá? E essa professora pegou e eles tinham que dar o balão para a professora e a professora botava numa outra sala, ok? Então assim foi. Aí a professora passou um tempo, esperem, imagina a ansiedade das crianças, esperem que a tia já vai chamar. Aí ela foi lá, misturou os balões e ela chamou, podem entrar, pegar os balões de vocês. Aquela criançada entra naquela sala, eu não preciso te dizer que estouraram todos os balões. Concorda? Vai todo mundo... Daí ela terminou e falou, voltem para a sala de aula, cada um com o seu balão na mão. Não voltou ninguém com o balão na mão. Ninguém conseguiu achar o seu próprio balão, voltou todo mundo triste, alguns até chorando. Aí ele falou assim, essa mesma professora falou, nós vamos fazer de novo o mesmo exercício, mas a tia vai dar uma outra sacada para vocês. Façam de novo. Daí tudo de novo, assoprou, quase com chorando, botou PH, eu botei Caixa, triste. Dei para a tia foi lá, jogou na sala. Daí antes de abrir a porta, ela falou assim, olha, pessoal, a partir de agora, quando abrir a porta, cada um de vocês que pegar o primeiro balão, peguem com calma e vejam quem é o dono e chamem o dono e entreguem para ele. Quando terminar, vocês voltam para a aula. O que aconteceu? Não estourou o balão, todos voltaram para a sala de aula com o seu balão feliz da vida na mão. Qual a moral da história? Todo mundo pensou no que está na frente, não é o dela, mas tem alguém que vai ser beneficiado disso aqui. Pô, esse aqui é do PH. PH, tô com o teu balão. Alguém me viu, Casti, ó, tá aqui o teu balão. Quando eles se sentaram na sala, em menos de 5 minutos, todos estavam cada um com seus balãozinhos na mão. Eu acho que não é possível melhor exemplo para fazer a analogia do que você acabou de falar. A gente tem uma ideia histórica de competição, a gente tem uma ideia gravada quase na nossa mente, quase tatuado no nosso cérebro, de que se nós não formos rápidos, nós vamos perder dinheiro. De fato, não está tão errado. Mas o que eu quero dizer é que por que as pessoas não pararam para ver a força de um ajudar o outro? Eu tenho um imóvel para ti. Bah, eu tenho um comprador para esse imóvel. Fechou. Quanto tempo, quanto vai ser mais abundante o mercado imobiliário e quanto mais dinheiro vai gerar para todos os corretores quando isso todos pararem para enxergar o óbvio? Porra, 50 anos atrás, um desgraçado de um cara lá nos Estados Unidos pensou isso. Fez o teste, deu certo. Vamos fazer o teste no resto do mundo, deu certo. Poxa, o que tu acha que é? É medo? É preconceito? Cara, o que tu acha que é? Eu acho que é ignorância, a falta de conhecimento, de entender, porque em qualquer mercado, né, Cássio, ninguém entra no mercado sem ganhar dinheiro.
Médico não é assim, nenhuma profissão é assim, tu entra ganhando dinheiro. Que não tem nada. Tu tem que construir, às vezes tu pega aquele cliente que tu não queria pegar para conseguir fazer aquele case ali, certo. E depois tu ir construindo outras relações e aí certo. Sim tu conseguir consolidar a tua posição dentro do mercado. Então assim, eu acho que é por não conhecer e também pelo histórico da profissão, mas a profissão ela foi muito mal vista no passado. Foi. E uma das brigas, as batalhas que a RE/MAX tem aí, personalizado pelo Thiago e pelo Peixoto, enfim, por todas as cabeças da RE/MAX, é a gente qualificar o mercado imobiliário, a ponto de que um dia algum filho vai, em vez de querer ser médico, querer ser advogado, querer ser um corretor de imóveis, entendeu? Marina vai falar pra tua mulher. Porque tu sabe que tu vai ter uma boa renda, que tu vai poder ser um cara respeitado, e eu acho que eu batalho por isso, né? Porque todas as relações que eu construo aqui de respeito, de confiança e tudo, é pensando nisso, porque se eu fizer uma sacanagem com alguém ali, cara, que eu vou reclamar do quê depois se eu tomar uma bola nas costas, entendeu? Se eu for sacaneado depois, eu vou reclamar do quê? Então é a nossa chance que a gente tem de cortar as coisas ruins e dar continuidade às coisas boas, plantar coisas boas. Então eu penso assim, né? A gente está aqui para compartilhar boas experiências, aprender com as ruins e não replicar as ruins. Cara, eu queria ir nós estamos indo para um caminho das perguntas que eu sempre termino meus programas, mas antes de fazer, vai ser o primeiro vídeo que eu vou pedir isso que eu vou pedir agora. Cara, clica aqui e inscreve no meu canal, pelo amor de Deus. Vocês estão assistindo e não estão clicando, não estão me seguindo, aí você quebra o cara. Dá um coraçãozinho ali. Dá um coraçãozinho, dá um hashtag coraçãozinho, para de ser bobo, ninguém vai saber que foi tu. Se inscreve aí, porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente reclama, tudo aquilo que a gente mais reclama no mercado imobiliário, às vezes começa dentro da nossa própria ação. Quando a gente não admira, não procura aprender com colegas de fora, das outras empresas, das outras marcas, a gente está dizendo a gente está pedindo para nós mesmos, temos a mesma resposta. Então, vê se curte isso aqui, manda para vários amigos e corretores e corretoras que você sabe que curte aprender, que sabe, já percebeu que o nosso negócio é um negócio de compartilhamento, não é o nosso negócio, imóveis é uma parte do nosso processo. Eu já ouvi uma vez um cara dizer assim, você está errado, não concordo. Eu falei, que bom, tá bom. Por que você não concorda? Porque quem trabalha para a consultora não tem nada a ver com o que você falou. Eu digo, você acha mesmo que o cara não tem nada a ver com o que eu falei? Então ele não é vinculado ao vendedor. Ele não sabe tudo do imóvel do vendedor. Ele não sabe todas as condições que o vendedor pode ou não pode fazer. Ele sabe tudo que ele tem que vender de benefícios em relação ao mercado concorrente. Ele já conhece a região, ele vai explicar onde tem padaria, onde é que não tem. Qual é a diferença? Ele vai atender melhor o vendedor do que um cara que pela primeira vez entrar naquele plantão lá, com o cliente embaixo do braço e falar, me mostra o empreendimento. Eu não sei nem onde é que são as garagens. Então assim, não é à toa que tu faz convenções, treinamentos, para quê? Para tornar as pessoas melhor conhecedoras daquele produto para ter mais argumentação na hora da venda. Então é um processo, apesar de ser uma ponta diferente lá no mercado primário, né? Não muda muito o formato de trabalho que dá certo. Eu vou fazer uma pergunta para esse cara bem sacana agora, e eu vou até sair daqui para ele não dar canelada, mas eu vou fazer. E eu já sei eu já ouvi a resposta que ele vai me dar. O que você acha que os teus clientes mais percebem do teu trabalho? Os teus clientes que você tem atendido, todas as gestões que você já fez, as gestões que você repetiu de pessoas que confiam em ti, por qual razão você acredita que tenha despertado nessa pessoa essa relação contigo, essa preferência contigo? Cara, eu realmente... É difícil falar de si próprio, né? Não é difícil, mas eu falo de a entrega. Eu não consigo... Eu durmo mal quando tenho um imóvel que está muito tempo na minha mão. Eu não fico bem, começo a ficar ansioso.
fico usando outras estratégias, conversando com outras pessoas, tendo outras ideias para tentar achar saídas quando o imóvel... Porque, vamos lá, a gente não é dono da verdade, né? A gente faz um levantamento de dados de mercado que é por amostragem. Indica para onde a gente deve seguir. Certo. E uma parte do nosso processo aqui é a gente entender durante esse processo se aquele primeiro momento estava certo ou não. E até porque pode ter mudado o mercado. Certo. Então a gente tem que acompanhar continuamente o mercado para que a gente, no decorrer desse processo, identifique se aquele primeiro momento lá estava certo ou não. E qual é a realidade atual. E além disso, o trabalho não para, né? Porque a gente tenta sempre trabalhar com perfis de imóveis similares, para que a gente realmente tenha essas conexões com possíveis compradores, até com os corretores, para que a gente saiba para quem direcionar determinados imóveis. Sim. Mas no decorrer desse processo a gente acaba desviando um pouco ali, tu tem alguns imóveis com características distintas, que tu tem que pensar em outras coisas. Então é muito complexo tu ficar... pegar um imóvel para vender e tu não te dedicar. Eu não consigo pensar nada além disso. O comprometimento. A entrega que eu dou, eu acho que é a principal característica, porque eu realmente fico inquieto se eu não consigo vender um imóvel. Vamos fazer vamos entrar na teoria e depois a gente volta para a prática. As pessoas procuram qualquer profissional que você vai buscar, você tem 3 pensamentos que ficam subliminares dentro da tua cabeça, que é, número 1, eu confio nesse cara? Confio nessa mulher? Ela me passa confiança? Número 2, esse cara, essa mulher, ela sabe o que faz? Ela sabe fazer o que ela faz? Ou seja, ele é bom corretor? Porque pode confiar no Rafa, certo? Confia no Rafa, mas será que ele é bom? Será que ele é bom corretor mesmo? E a terceira coisa, você também já acabou de revelar, provou que a teoria está correta em relação à prática. A terceira coisa é assim, esse cara vai estar no meu lado? Gente, vamos para extremos agora. Vamos entrar na área da medicina. Quem já passou por um momento difícil, próprio ou na família, de alguma doença, alguma coisa, alguma cirurgia, algum tratamento difícil, vai reconhecer, vai perceber o quanto essas 3 coisas faz toda a diferença na hora da decisão por sim, vamos operar. Porque, imagina, você vai entregar na mão de alguém a decisão maior da vida, que é a vida das viver ou morrer. E, claro, imóvel, nós não estamos falando desse extremismo, mas é a parte material mais pessoal que pode existir. Afinal, é a casa, é o imóvel que a pessoa mora. Eu sei que você trabalha na área comercial, que é menos afetiva, como é a área residencial. Mas, de qualquer forma, esses 3 pilares, se eles não existem, eles não farão você dar certo na Remax, na Cacimbinhas Imóveis, no Raio Parque Imóveis, não interessa o local que você vai trabalhar. Em qualquer negócio, na verdade. Em qualquer negócio. Eu acho que isso é uma coisa que não é treinada, não é inclusive valorizada de ser falado dessa forma nas empresas, porque as empresas querem vender o que está totalmente certo. Mas as empresas não podem esquecer que para que você venda, em primeiro lugar, falam assim, então vocês não são vendedores, vocês só pegam imóvel. Cara, olha o que eu já ouvi. Vocês só pegam imóvel, vocês não vendem nada. Eu digo, legal, tu acha que a gente não vende nada? Não. Eu falei, como é que você venderia para alguém entregar um imóvel só na tua mão para vender com exclusividade? Me vai, tu tem 5 minutos ou 5 horas para falar. Fala. O cara ficou tão bravo. Eu não tô achando... tu não gostou, filho? Acusou o golpe. O cara teve cara de pode dizer. Eu falei, não, cara, eu tô só te devolvendo a mesma pergunta. Você tá falando uma coisa que não serve para mim, eu quero só entender o teu ponto de vista.
As palavras venda, a gente sempre está associando ao final do processo, que é a assinatura de um contrato da compra e venda, é uma transação de dinheiro de um lado para o outro, que não tem nada de errado. Só que a venda aconteceu lá atrás, quando essa pessoa confiou assim, não, cara, vamos entregar na mão do PH, esse cara vai cuidar de mim. Ele, teoricamente, começou a vender um imóvel na hora que ele te contratou. Então, me perdoe, quem não conhece a empresa não sabe o quanto sim tu tem que ser um baita vendedor para chegar num nível como o PH chegou e que está longe de chegar onde ele pode. Ele sabe, pode muito mais. E é o objetivo da vida pessoal dele. Então, esse processo de vendas é um pouco confundido, Rafa. A gente mascara um pouco o termo vendedor. Eu acho que não existe mais bom vendedor do que aquele que atende plenamente o lado que ele está representando. Toda vez que alguém vende um imóvel conosco, uma outra imobiliária vende um imóvel conosco, todo mundo fica feliz. É difícil dizer quem que vendeu um imóvel. Foi a outra imobiliária? Fomos nós? Quem que vendeu o imóvel? Foi essa perfeição desse negócio. A gente tira foto com as outras imobiliárias no lado, abraçado. Cara, botamos na internet. Isso aí você não vê nem em foto no Cresci, ou no evento do Cresci. Os caras não tiram foto junto. Se tiram foto junto, tiram foto assim, ó, de lado um pro outro, não quer olhar. Pelo amor de Deus, cara. Meu, vamos para um fechamento, que eu acho que esse fechamento é bacana, que ele vai te ajudar, vai ajudar muita gente. Rafa, se tu fosse começar a trabalhar no mercado imobiliário hoje, ou se você tivesse um primo seu que chegou agora, veio te visitar e acabou de tirar o Cresce, como fala no Brasil, você ia ter lá 1 hora de papo com ele vinha aqui te vendo como um modelo e ele vai dizer, fala Rafa, o que eu devo fazer? Se você tivesse que resumir, o que você diria para alguém que é fundamental para o início da carreira dele, principalmente que você falou antes sobre direcionamento, o que principalmente vai nortear o sucesso desse novo corretor? Tem uma coisa que é para te dar continuidade ao assunto ou não. Tu gosta de pessoas? Essa é a primeira pergunta, porque se tu não gosta de pessoas, é melhor tu ir procurar outra, vai ficar atrás no balcão, lá no depósito, fazendo... Porque hoje as coisas estão tão virtuais, tão digitais, que esse contato pessoal que a gente tem, ele acaba sendo um diferencial, né? E tu tem que gostar disso. Porque é o primeiro impacto que tu vai causar e às vezes tu pode não estar num bom dia, enfim, e tu não conseguir converter aquilo ali. Mas o normal é se tu gostar de pessoas, as coisas começarem a acontecer, porque se tu não faz negócio com uma pessoa, tu vai fazer com outra. Então é uma coisa que ela vai se desenrolando naturalmente. Mas assim, dito isso, se a pessoa, não, eu adoro pessoas, beleza. Então a primeira coisa que eu gostar de pessoas, desculpa te corrigir, gostar de pessoas do jeito que elas são. Não, na verdade tu Ou vai seja, entender, não existe, não vai ter, claro. Eu gosto de pessoas que me convidam para comer pizza e tomar cerveja. Até porque para te atender como cliente, essa pessoa como cliente, tu vai ter que entender o que ela precisa, o que ela quer, por que ela está te procurando ou por que ela te recebeu para ajudar ela. Certo. Então é uma conversa que ela vai se desenrolar. Mas a partir daí, quando tu está dentro do negócio, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, estudar, tem que entender o modelo, como ele é, tem que absorver aquilo ali para dar continuidade e a coisa que eu acho que é mais importante de todas aqui é o posicionamento. Eu tive, logo que eu entrei, tive a oportunidade de me posicionar muito bem num bairro aqui e as coisas começam, elas levam um tempo, porque é uma construção, tu vai plantando e chega um momento que o negócio começa a fluir de um jeito e a gente tem muitas referências dentro da rede, né, que são muito bem posicionadas e a gente vê como é que esses profissionais estão. Então, o posicionamento acho que é a chave do negócio. E o posicionamento, para quem não sabe, é assim, tu escolhe uma região de trabalho ou regiões e te dedica aquilo ali. Te dedica de corpo e alma. Tu vai lá, faz prospecção, ligação, atende imóveis lá, tu faz tudo por lá.
conhece os estabelecimentos, tudo. Então tu vive naquela região, tu respira ali dentro. Isso, naturalmente, as pessoas vão começar a te conhecer, porque tu vai usar as redes sociais, tu vai estar transitando nesses bairros, e as coisas vão começar a ficarem mais palpáveis, assim, em termos de negócios para ti. Então, são 3 coisas muito importantes que eu vejo, isso é gostar de pessoas, estudar bastante para entrar no negócio e se posicionar. Então, a partir daí, as coisas acontecem naturalmente. Porque a dedicação, se tu não tiver, tu pode fazer tudo que disser que tem que fazer, se tu não te dedicar, não vai acontecer nada, né? Em qualquer negócio. Então, mas eu acho que esses 3 pontos aí são, para mim, são os pontos chaves. É que é interessante que a gente, quem já assistiu os outros programas, vai ver que essa é uma resposta quase que recorrente. Eu tenho tentado chamar no programa, antes que me perguntem também, por que você está chamando, por que você chama o PH? Você tem uma equipe tão legal, outras pessoas tão legais quanto ele, por que você chamou a Denise, chamou o PH? Se eu tiver que chamar todo mundo, eu teria que fazer um episódio por dia e vocês iam ficar de saco cheio porque nós íamos, às vezes, falar as mesmas coisas. Na realidade, o meu intuito dos convidados é dificílimo fazer o que eu faço. Eu acho super difícil isso na hora da escolha, da curadoria. É buscar pessoas ou estereótipo de pessoas que possam ter várias pessoas iguais. Por que o PH está aqui? Porque ele era já um corretor, já ganhava dinheiro, já ganhou dinheiro, sabe ganhar dinheiro, faz melhor do que eu muitas coisas. Eu, sendo broker, tenho a obrigação de ajudá-lo a melhorar, a desenvolver, a fazer a carreira dele bombar. Mas eu chamo ele, cara, não sei o que fazer aqui. Então, essa questão da presença dele aqui é para mostrar que este negócio, ele é para muito tipo de gente. Então, cada programa eu espero que atinja este nicho de mercado aí, de PHs e mulheres Rafaelas, não só Rafael, que entendam que faltam a elas o que faltava para esse cara, que era, apesar dele entender, apesar dele compreender a profissão, o que faltava às vezes, e para mim principalmente foi o que mais faltou, e caiu a ficha aqui, é a organização dos conhecimentos e principalmente a espinha do nosso negócio, a ordem correta. Eu tenho certeza que a vida desse cara e a minha era de improvisos. Nós éramos músicos de jazz. E modéstia à parte, bons músicos de jazz. Tu tocava baixo bem e eu tocava bateria bem. Lindo. Hoje a gente escolheu trabalhar numa orquestra sinfônica, onde tem maestro, onde tem uma partitura, onde tem a ordem, tem uma velocidade, tem um momento do grande ápice da música, que é a única hora que o cara do prato vai lá e... Você não pode errar a hora. O cara tá lá meio dormindo, daí o maestro fica chamando o cara, aí termina, né? Ele só dá uma pratada, né? Essa analogia é para mostrar, então, que é muito, 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 sim, importante, se você já é um baita de um corretor, não é então... Por isso que você não deve ir para a Remax, ao contrário, é justamente por isso que você deve ir para uma Remax aí na tua cidade. Eu não sei onde você está assistindo, mas posso quase apostar que deve ter uma Remax aí perto. Eu estou falando tanto do Brasil, como, if you are, in English, if you are listening to me right now in Canadá, in América, Estados Unidos, todos os lugares têm Remax. Então, para com a cachaça, tem espaço e nicho para todo tipo de corretor. O cara que é bom em tecnologia vai se dar bem aqui. O cara que é bom em relações comerciais vai se dar bem aqui. O cara que é bom em relações com imóveis antigos, bairros antigos, tradicionais, vai se dar bem aqui. Não tem limites, tá? Segunda das 3 perguntas sacanas. Essa pergunta é bem sacana. Mais uma. Você olha para o futuro, agora sim, e vê que o tempo já passou, você já não está mais em 2023, você está em 2025. Como é que você vê o futuro da tua profissão? Como é que você vai estar? Como
como é que a tua equipe vai estar, ou o que você vai estar fazendo, e como você acha que vai estar o mercado imobiliário daqui a, falei 2025? Então daqui a 2 anos. Cara, eu penso assim, pensando profissionalmente, tem que aumentar o meu time, né? Eu preciso aumentar meu time. Tem vaga no teu time? Tem. Não tem muitas, mas tem. E uma das coisas que para aumentar o meu time eu tenho que me organizar melhor em questão de treinamento para poder atender esse meu time, que é uma coisa que eu tô percebendo que eu tô tô falhando com os meus liderados. Então eu preciso melhorar isso. Mas financeiramente, cara, é muito resultado de entrega, né? Porque do que tu faz. Então, eu já percebi isso e muita gente já sabe disso, já vive isso, que a gente pode alcançar o dinheiro que a gente quiser. Então, em dinheiro eu nem falo muito porque depende a realidade de cada um. Às vezes 5 mil por mês é o suficiente para alguém e às vezes 50 mil por mês não é. Então, isso foi uma coisa que eu acabei internalizando, assim, de não buscar dinheiro. O dinheiro vai ser o resultado de muitas coisas que eu vou fazer. E aí a partir daí eu vou começar a fazer outros projetos de vida, né? Mas em 2025 o mercado imobiliário, eu tenho, pelo que eu percebi, assim, tem essa questão de Minha Casa Minha Vida. Aumentou o valor dos imóveis. Eu acho que os valores dos imóveis, os menores valores de imóveis, eles vão aumentar. Então é uma tendência que haja um achatamento para cima dos valores de imóveis. A pressão vai subir. A pressão vai subir porque o imóvel que, sei lá, antes era 180 mil o valor do Minha Casa Minha Vida. A tendência é que os imóveis do Minha Casa Minha Vida melhorem a qualidade também, porque vai poder atrair outros públicos, né, de classe média principalmente. Então, eu acho que o mercado tende a se qualificar em termos de produto, né? Que é um desejo, porque hoje o perfil do Minha Casa Minha Vida não vou mudar de assunto. Você acha que vai ter alguma transformação, pegando esse assunto que só se fala em tecnologia, em inteligência artificial, você acha que vai existir alguma interferência nos colegas, no mercado como um todo, na nossa classe como corretor? Cara, eu acho que sim. Apesar de sempre ter um pouco de resistência ao novo, né? Eu acho que é um caminho meio sem volta isso aí. A gente não tem mais... Agora, como que as pessoas vão se moldar, isso é que é a grande questão. Como é que tu vai te adaptar a essas questões e como é que tu vai usar depois, né? Porque é muita coisa envolvida na questão desse digital, né? E não sei se tem muita gente que não está apta a fazer e nem disposta a fazer, né? Então tem gente que não acredita e tem gente que não quer. Não quer fazer, porque eu acho que isso, que aquilo, enfim, mas eu acho que é um caminho sem volta para todos os negócios, né? É que a velocidade da tecnologia sempre foi mais rápida do que a velocidade que as pessoas normais estão adaptadas a mudar. Você mudou muitas coisas na tua vida, você se adaptou a muitas coisas na tua vida, mas nenhuma delas é na velocidade como é a mudança da tecnologia. Você tinha, há um ano atrás, alguns assuntos sendo falados, inclusive fiz esses dias uma brincadeira que gerou polêmica sobre o metaverso, né? Nós só falávamos em metaverso, fizemos uma convenção uma vez na Remax, que a gente estava em pandemia, fizemos uma convenção através do metaverso, foi um barato naquela época. Ele ficava dando voadora o tempo inteiro, lembra? Tu ficava dando capoeira. Então assim, essas coisas que são tão rápidas, que antigamente se levava 5 ou 10 anos para mudar, estão levando meses. E se você analisar o que você falou agora, fechando com o raciocínio, o quanto as pessoas estarão reticentes ou abertas a se adaptar às novas mudanças. E na realidade, o que mais a gente interpretou, graças a Deus,
certo é o real papel da nossa profissão. O real papel da nossa profissão são as pessoas. Então, enquanto os robôs não estiverem comprando imóveis, fazendo filhinhos robôs, tendo emoções de robozinhos, tendo um time para torcer, uma conta para pagar, um DOC para pagar, uma empresa que quebrou ou uma empresa que está crescendo, enquanto esses robozinhos não forem isso, nós continuaremos servindo as mesmas pessoas que estão por trás de tanto robô. Então, acho que eu vejo diferente 2025 dele. Eu vejo diferente. Eu vejo esse cara indo para Vegas, ele não falou. Eu vejo esse cara provavelmente já mudando, já pensando em construir outro imóvel para ganhar dinheiro. Eu já conheço essa figura. Esse cara aqui não é isso aí que ele falou, tá? Ele está sendo humilde, tá? Vai estar tudo certo. Rafa, a pergunta, essa sim é a pergunta mais difícil, eu acho, que eu faço em todos os meus programas. Eu vou te fazer. Se você pudesse escolher uma pessoa qualquer do planeta Terra, pessoa famosa, pessoas de fora do país, de outra língua, inclusive pessoa que já não viva mais, já tenha falecido, quem tu adoraria ter conhecido, ter tido a oportunidade de se relacionar com essa pessoa, bater um papo com ela, aprender, tomar uma cerveja, um café? Quem que você gostaria? E tenta explicar por que você gostaria de conhecer essa pessoa. Cara, que... Pode ser a primeira pessoa, nunca vai ter a resposta errada. Tudo vai estar certo. Depende do... Cara, que pergunta... Vamos lá, nós temos aqui, ó. Tem quantas horas dá pra pensar? Nós temos o tempo que você quiser. Não, mas pô, isso aí tu me pegou, cara. Qual é a pessoa? É uma personalidade, alguma pessoa que você admirou ou admira. Pode estar vivinha, pode estar vivinha da Silva. Enquanto isso, eu vou colocando aqui umas legendas, que eu vou estar fazendo convites. E o homem tá aqui, ó. Pô, que dificuldade, cara. O Pentium dele não é mais, né? Nossa! É o Intel, tá travando aqui, tá fazendo barulho. Se tivesse um cooler, ia estar... Já tá fervendo, cara. Que loucura. Pode falar qualquer um, cara. Não tem problema nenhum. Nossa, cara, que loucura. Pensa em esporte, pensa em cinema, em personalidades, empresários, ou artistas, ou escritores, sei lá. É tanta gente, né? O planeta é tão grande, né? Nossa, cara, é bem difícil. Mas tem um ator que eu gosto muito, o Will Smith, que é multifunções também. E O tem Will uma Smith, mentalidade. Do tapa ou antes do tapa? Depois do tapa ou Eu antes ainda do acho que tapa? aquele tapa foi Miguel, mas tudo bem, né? Mas eu gosto muito de entrevistas dele, acho que ele é um cara muito, muito centrado, enfim, e o cara construiu família também, então, mas que pergunta eu faria pra ele? Como é que ele consegue conciliar, cara? Porque o cara que cantor também, enfim, um artista completo, né? É verdade. Cuidar de família, produzir, porra, muita coisa. Como é que ele consegue... É verdade. Como é que ele consegue administrar essa confusão toda? É que a gente... Tu falou uma coisa antes que que dá a resposta para tudo, tá? Hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast e o cara estava contando que ele era professor de vôlei e ele disse que fez a equipe dele, quando ele estava treinando, chegar mais adiante. E que ele disse que uma vez um atleta lá falou para ele assim: cara, nem eu imaginava que eu conseguia fazer o que eu fiz hoje. Você conseguiu, não sei como fazer o que eu fiz hoje. A gente tem uma tendência, quem é humilde, né? Quem é humilde tem uma tendência a
uma tendência, não, tem a clareza de saber os nossos limites, as nossas insignificâncias. O famoso só sei que nada sei, né? A gente tem essa humildade de querer aprender, de querer estudar. Talvez isso é o poder magnético da Remax. Ela atrai esse perfil de pessoas. Se você for ver uma entrevista como essa nos canais da Remax no mundo, você vai ver pessoas falando inglês, tudo que o Rafa falou, de outra forma. Então, eu acho que a capacidade que a gente tem de se superar, ela nunca nos é testada de verdade. Quando existe algum evento, algum momento muito difícil que a gente passa, um susto, um acidente, uma violência, um incêndio, quantas vezes tu viu relatos de pessoas contarem que estava pegando fogo e o cara subiu no prédio, escalou o prédio, pegou uma criança, desceu com a criança, botou a criança, quando o cara olhou, foi filmado, o cara olhou e não acreditou que ele fez aquilo. Então, na realidade, é nosso, como diria o Tony Robbins, né? Poder sem limites. Nós temos um poder sem limite na nossa mente. Só que tem que desbloquear. Só que você... desbloquear é uma coisa que eu acho que é uma receitinha que eu dou pra ele, mas a outra coisa também é saber o limite, né? Senão, se você achar que é um Superman, super-homem, sim, você também, além de não aprender muito, você talvez não vá saber lidar com os sabores da vida, as dificuldades da vida. Uma coisa para encerrar que eu queria falar do Rafa, aliás, eu deveria ter feito isso em todos os programas, eu não fiz, então todos que anteriormente participaram aqui, eu quero pedir desculpas e eu quero falar sobre uma coisa. Uma das características principais de sucesso de todas essas pessoas que eu entrevistei até agora são os seus companheiros ou companheiras. Eu acredito que o que eu te pedi lá para falar, o que você falaria para um corretor, eu vou dizer como é o seu casamento, como que é a sua vida, como é que é o teu parceiro, tua parceira de vida, como eles enxergam os desafios que você vai ter. E tu tem uma mulher nota 10 nesse sentido, confia tanto em você ou mais em você do que tu mesmo, e é isso que faz provavelmente a grande diferença na vida desse cara, que é acordar sabendo que tem alguém no lado dele, que escolheu estar no lado dele e que confia nele, sabe que ele vai ser, além de um grande pai, um baita profissional. Então, na realidade, às vezes, pela nossa humildade, a gente acredita de que, não, síndrome do impostor, não, eu sou bom, mas eu não sou nada demais. E às vezes as pessoas de fora enxergam a gente. E é assim que eu acho que é a receita do sucesso para essa profissão. Rafa, eu queria te agradecer, dizer mais uma vez, o Rafa trabalha comigo desde que entrou na Remax, optou em vir trabalhar aqui através de uma negociação que ele fez conosco, conheceu a nossa empresa, ainda era lá na Carlos Stein Filho, e de lá para cá mudou muito a maneira dele, até a personalidade dele mudou para melhor, óbvio que é para melhor. E assim, ó, esse negócio que ele falou do time dele, você talvez não está entendendo nada. Mas ele não é na Remax? Como assim o time dele? Na nossa empresa, dentro da Remax, Rocket, existem times liderados por pessoas que adquiriram um resultado, um histórico, passaram por, vamos chamar assim, por pré-requisitos que foram ok, e foi dado a ele a posição de ser líder de uma equipe, que ele ganha mais comissão, inclusive, por causa disso, tem outras responsabilidades por trás dessa bonificação da comissão, mas é para fazer esse cara, ó, se ferrar, para fazer esse cara crescer, para fazer esse cara abrir ele já tinha aberto a empresa dele como ele trabalhava aqui, mas agora a empresa dele quer crescer, e quando você cresce, quanto mais você tiver lá em cima, mais responsabilidade, mais dificuldades você terá. Mas, em contrapartida, mais pessoas podem estar ao teu redor, ao teu lado, para te ajudar a subir junto, tá? Então, tem lugar para trabalhar com ele. Se você curtiu, conhece o Rafa, você pode mandar uma mensagem, enfim, alguma coisa, tá aqui as redes sociais dele, que eu já passei, mas estou repetindo. Não precisa ser corretor. Não precisa ser corretor. Até melhor. Talvez até seja melhor. Está insatisfeito na profissão, quer conhecer outro modelo de trabalho. Fato. Até porque daí você tem um cara para te ajudar.
Não quero trabalhar no time dele, quero ser só corretor, mas quero trabalhar no lado dele, daí vem trabalhar aqui na nossa loja. Nossa loja é top, tem uma turma muito legal. Tem café, tem até biscoitinho, tem biscoitinho salgado, tem biscoitinho doce, isso aqui ó, muito bom. Fazendo jabá, isso aqui é muito bom, é de coco, tá? Isso pode, Cássio? Isso pode. Gente, esse é o desfecho do programa. Eu quero encerrar dizendo que a coisa mais legal da nossa profissão é que todos os dias são diferentes. Todos os dias tem dificuldades novas, tem sabores novos, tem temperos novos. E o mais louco é que esse cara aqui, nós nem falamos isso, já ajudou gente em tudo quanto é lugar. Ele já ajudou gente fora de Porto Alegre, já fora do Rio Grande do Sul, na Bahia, né? Você já ajudou na Bahia? Qual outro estado? Putz! Não, eu acho que aqui não. Se você tem amigos pelo Brasil, o mundo afora, e é corretor da Remax, você pode indicar as coisas, vai ganhar uma parte pequena. Não é pequena. É uma parte nós estamos falando de dinheiro, que vai vir para você porque você ajudou alguém fora da tua cidade, fora do teu estado, ou até mesmo fora do teu país. Então até isso foi uma coisa que ele enxergou o nosso tamanho, o famoso tamanho da escala do nosso negócio. Enquanto houver pessoas, seres humanos, querendo ajuda, a gente está aqui para ajudar. Queria te dizer então, nós batemos uma hora e mais uma hora e 15. Alguém vai ver tudo isso aí. Vai ver, nem que seja a mãe dele, ou a mulher dele, ou a filha dele. Não sei. Vai assistir. E se tu não assistir, tu não merece ser corretor. Não que eu esteja impressionando, mas quem não assistiu este programa até o fim, eu não vou falar o que eu estou pensando, tá? Senão quando virar filme, eu olho. Nós vamos fazer, quem sabe, uma temporada, a primeira temporada. Tem gente chegando e saindo. Ó, gente, Rafa, obrigado, valeu. Tu tá com a xícara isso errada. Isso pode, Cássio. Ele tá bebendo a xícara azul. Queimou. Tá bebendo a xícara azul. Em homenagem, hoje. Homenagem, não vamos falar o que aconteceu. Gente, nós vamos encerrar o próximo episódio, vocês também vão curtir muito. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, né? Compartilha e manda para os seus colegas aí aprenderem e se divertir com o Rafa, tá bom? Até mais. Bom, gente.